notícia do final de semana, envolvendo a segurança pública, principalmente em São Paulo, e que vem repercutindo bastante, foi o furto de armas do Exército Brasileiro. Foram furtadas em um estabelecimento militar, no Arsenal de Guerra, em São Paulo, 21 armas. E aí a mídia faz uma confusão imensa, né? 21 metralhadoras, e não sabe especificar o que é. De fato, foram, aparentemente, né, dentro das informações técnicas que se tem, foram furtadas 21 armas, sendo delas 13 armas que seriam, sim, passíveis de disparo em modo automático e, portanto, se enquadrariam no conceito de metralhadora, no calibre 50 BMG, o famoso .50, que é aquela arma que no folclore derruba helicóptero, capota fusca, derruba avião e se atirar na lua faz buraco. Mas é uma arma, sim, com um grande potencial ofensivo, um potencial balístico bastante elevado, que é muito utilizado, inclusive, para vencer blindagens. É uma arma pesada, por assim dizer. O conceito de que se poderia trazer, que a mídia tanto gosta de falar de arma pesadas, poderia bem aplicar ao calibre 50 BMG nessa configuração, né, Browning Machine Gun, de a metralhadora, que é inclusive colocada em tripés. E além delas, dessas 13, 8 fuzis 762, falso, que a imprensa também está chamando de metralhadoras, que efetivamente não se poderia enquadrar nesse conceito, embora ali se tenha também a possibilidade de disparo em modo automático, mas são os fuzis 762 do Exército. O que chama atenção nisso é que, claro, nós vemos imediatamente uma fragilidade imensa na guarda dos equipamentos bélicos do próprio Exército Brasileiro. E isso traz aí uma questão, e é esse o ponto que eu queria trazer aqui para a discussão com a nossa audiência, uma reflexão para a nossa audiência. Desde o início desse governo, o primeiro ato, a gente já falou disso aqui inúmeras vezes, já está cansado de falar disso. Desde o primeiro momento do governo atual, ou do novo regime, do regime atual, a gente pode bem chamar isso de um novo regime, já expliquei aqui porque é que não pode se falar apenas de um novo governo, nós estamos sim diante de um novo regime. E esse novo regime elegeu as armas legais como vilãs. Não à toa, o primeiro ato do governo Lula, deste novo governo Lula, consistiu em revogar as normas sobre armas de fogo estabelecidas no governo anterior, suspender tudo, impedir o desenvolvimento do esporte do tiro, né, algo manifestamente inconstitucional, mas que foi aí aceito judicialmente, né, e pela imprensa, pelos políticos, ficou tudo por isso mesmo. E, a partir disso, ou para justificar isso, se entoou aquele discurso requentado, utilizado diversas e diversas vezes, de que isso era para a segurança da população, porque as armas legais alimentam a criminalidade. É mentira. A gente sabe que é mentira. Todo mundo que tem um mínimo conhecimento a respeito da segurança pública, da dinâmica de segurança pública, da dinâmica da legislação de controle de armas, sabe que isso é balela. Só quem defende esse tipo de discurso são as ricas ONGs patrocinadas por recursos estrangeiros, que têm fartamente patrocínio para produzir os estudos mais estapafúrdios e jogar na mídia como se verdades fossem. Então, essas ONGs, elas inclusive atuam de modo desleal na discussão sobre controle de armas aqui no Brasil, porque elas integram uma agenda que é fartamente patrocinada. Então, é uma agenda para criar realidade, ou, nas palavras do próprio presidente da República, para se criar narrativa precedendo algum golpe. E aí pode ser um golpe formal, pode ser um golpe nas liberdades, pode ser um golpe no direito à autodefesa, não importa que modalidade de golpe, ou seja, de se retirar o direito de alguém. É a construção de narrativas. E o governo insistiu, o ministro Flávio Dino parece que não tem um outro discurso. Ele abre a boca para falar alguma coisa,
fala que a responsabilidade de qualquer ato de violência criminal é da circulação legal de armas. A culpa é de Bolsonaro e dos CAC que estão ligados a ele. Não importa, a realidade não importa. Nós vimos isso que ele falou aqui, inclusive na Bahia, um estado que tem um histórico já de 14 anos de crise absoluta na segurança pública, que teve os maiores registros de criminalidade homicida no ano de 2017, que não existia Bolsonaro, não tinha nada de mudança na política de armas, inclusive nem mesmo aquelas tímidas que foram feitas por Michel Temer lá no final de 2018, e ainda assim o ministro disse que a crise na segurança na Bahia é culpa de Bolsonaro, que só chegou em 2019. Né? Então ele já era culpado por antecipação. A tese do ministro é tão louca, tão maluca, tão voltada a quem não raciocina, que o que ele quer dizer é o seguinte: ó, começou a ficar ruim há 14 anos, ficou absurdamente péssimo em 2017, mas a culpa é de Bolsonaro, que só chegou em 2019. Então é isso que ele quer que as pessoas acreditem para comprar esse discurso. E a mídia compra. A mídia compra. Hoje, inclusive, tinha editorial no Estadão lá, repetindo aquelas mentiras, aquelas falácias que são despejadas por essas ONGs ao longo já de décadas, que já foram desmascaradas. Né? Eu tenho 2 livros desmascarando tudo que essas ONGs falam, e eles simplesmente repetem tudo porque eles não se importam com a realidade. Eles dizem uma coisa, você, mas isso aqui é mentira, a realidade é essa aqui. Ninguém liga para a realidade, a mídia não liga para a realidade. No primeiro momento que tem, joga lá de novo a narrativa, a mentira. É como se dissesse assim: a grama é vermelha. Você fala, não, a grama é verde, está aqui provado que é verde. Aí ninguém fala nada. Aí, no momento seguinte que vai discutir, mas afinal, que cor é a grama? Aí a mídia toda puxa aqui, ó, essas ONGs dizem que é vermelha. Pronto. E vale a mídia vermelha. É uma discussão surreal. É uma discussão absolutamente surreal, porque se produz dados que não têm nenhum compromisso com a realidade. Inclusive, tem um fator que é extremamente curioso. Se nós formos analisar as conclusões dessas ONGs, nós vemos que as conclusões não batem com os números que elas mesmas trazem. Elas fazem lá um levantamento, elas fazem uma tabela de acompanhamento dos indicadores, elas fazem infográficos, e aí concluem uma coisa que contradiz tudo que está nas suas próprias tabelas, nos seus próprios infográficos. É uma leitura para ignorantes. É uma leitura para ignorantes. E para a mídia, que multiplica isso, divulga isso imensamente para essa massa de ignorantes no assunto. Então, nós vimos que, infelizmente, a discussão da segurança pública no Brasil, ela passa longe da técnica. E enquanto ela passar longe da técnica, infelizmente, a gente não vai ter nenhum tipo de possibilidade de avanço. Nós não podemos enfrentar um problema que não é reconhecido. Ficar brigando com espantalhos. O senhor ministro da Justiça, o governo atual, o PT, ele briga com espantalhos. Ele briga com uma causa que não existe. Ele elege como culpadas as armas do cidadão civil comum, seja o civil com arma registrada para a defesa no Sinarme, seja aquele que tem autorização para a prática de atividades desportivas, o CAC, com armas no SIGMA, e ele elegeu esse segmento como responsável e fica combatendo esse segmento que não tem absolutamente nada a ver com o abastecimento dos criminosos. Os criminosos sempre se abasteceram de armamento farto, pesado, do jeito que sempre quiseram aqui no Brasil, independentemente de qualquer comércio legal. Inclusive, é ridículo a gente ouvir o discurso do senhor ministro da Justiça, porque dá a impressão que antes de Bolsonaro, que antes de 2019, traficante não tinha fuzil, não tinha pistola 9mm, não tinha 45, não tinha nada. Né? Atirava de estilingue na certa. E aí, só a partir de 2019 foi que os traficantes aí começaram a ter armas, porque as armas foram liberadas, eles, por certo, se cadastraram na Polícia Federal e no Exército, entraram na fila burocrática para fazer todos os exames, todos os testes, comprovar a sua idoneidade, e aí foram na loja e compraram armas, ou então importaram as armas, pediram lá ao Exército autorização de importação, Certificado Internacional de Importação, o CI, para importar lá as armas. É ridículo, é ridículo. E qual é o grande problema disso? Qual é o link que a gente faz
dessa estrutura de narrativas com esse furto de armas em São Paulo. É que enquanto se briga, repito, com esses espantalhos, se deixa de combater o que é efetivamente a raiz do problema. Algo que era feito, inclusive, no governo anterior, que foi recordista na apreensão de armas, circulando de modo ilegal, evidentemente, por contrabando, nas rodovias brasileiras. A Polícia Rodoviária Federal, na gestão anterior, apreendeu armas como nunca havia apreendido na história do Brasil. Porque esse era um problema. Mas enquanto se foca nesse espantalho narrativo, ficar insistindo em que o comércio legal é que é o responsável, se deixa de combater as reais causas do problema. E uma dessas causas, além do tráfico internacional de armas, isso aí é notório, não precisa dizer, é chover no molhado. Mas existe um fator, e aí já que o senhor ministro da Justiça quer responsabilizar desvios de armas pelo abastecimento de criminosos, há um aspecto que precisa sim ser enfrentado, que é o desvio das forças de segurança, forças de defesa e empresas de segurança privada. Se o senhor ministro estiver, de fato, interessado em apurar desvios de armas para a criminalidade, tem que começar por aí. Tem que começar por aí. E não é... O foco nem sequer são as forças de defesa, são as forças militares, porque, de fato, nas forças militares isso ganha uma dimensão muito grande. É óbvio, é inaceitável que sejam subtraídos fuzis dentro de uma instalação militar, metralhadoras .50 dentro de uma instalação militar sejam levadas, é inaceitável. Isso bem demonstra a estrutura que nós temos no Exército Brasileiro hoje em termos de defesa. Não é à toa que hoje à tarde, inclusive, eu recebi um meme. O Exército não devia ter mais arma. Para que arma para pintar meio fio? Não precisa de arma para pintar meio fio? Então aí não consegue tomar conta nem das próprias armas. O meme que se estava fazendo hoje à tarde, já com esse caso. E nem é a questão do Exército, nem, embora esse caso dessas armas seja extremamente grave, não é o foco principal, mas sim forças de segurança pública e empresas de segurança. E, inclusive, aí é uma questão interessante que o ministro parece que não quer investigar. Quando vem aquelas estatísticas dizendo a arma foi apreendida e tinha origem legal, quase totalidade dessas armas com origem legal foram desviadas de empresa de segurança privada. Ah, culpa de vigilante? Não, muitas vezes eles são assaltados. E aí nesses roubos que nós vemos, na carro forte, a lotéricas, a banco, as armas dos vigilantes são levadas. E aí depois se pega essas armas e se joga no mesmo balaio como se fossem armas do cidadão. Ah, é arma que um dia teve origem legal. Sim, mas qual a origem legal? Origem legal para quem? E aí joga-se tudo junto, inclusive como fazem essas ONGs, para manipular o discurso. Aí o discurso fica manipulado, porque eles apresentam um número e aí dizem, olha, desse quantitativo aqui apreendidos, esse percentual aqui, que sempre é pequeno. Sempre é muito pequeno. Inclusive eles usam um artifício estatístico que é deplorável do ponto de vista da metodologia científica, é risível, patético, que é de segmentar a amostra. Se apreende lá, 100 mil armas foram apreendidas, mas aí eles fazem a primeira segmentação de amostra, que é o primeiro filtro, de dizer, não, mas eu só vou considerar as armas que são rastreáveis. Quais são as armas rastreáveis? As que têm número de série. Aí eles pegam lá, reduzem isso em aproximadamente 10% do total apreendido. Aí de cada 100 mil armas apreendidas, eles rastreiam 10 mil. E aí dessas 10 mil, eles dizem, 40% das armas rastreadas tinham origem legal. Sim, mas são 40% de 10%. São 4% do total. E é assim que eles fazem. Inclusive, esse número está lá no meu segundo livro, no Armas e Números, tem um levantamento que foi feito, inclusive, por um repórter. Isso foi publicado até no Estadão, veja-se. O percentual é de 0,0 alguma coisa de armas com a população. Então, o senhor ministro da Justiça, o senhor presidente da República, os senhores responsáveis pela política
de segurança pública, que o Brasil não tem nenhuma, aliás, né? O ministro da Justiça, até agora, recentemente, diante da sua inação, que nós repercutimos aqui até no próprio Visada, no campo da segurança pública, correu para apresentar um plano. Aí a gente vai ler o plano. Qual é o plano do ministro? Combater o crime. Pegou lá as diretrizes da lei do Sistema Único de Segurança Pública e transformou em programa. É como se ele dissesse assim, agora eu tenho um grande programa para combater a criminalidade aqui. Qual é? Cumprir a lei. Vou cumprir a lei lá que já foi aprovada pelo Congresso. É ridículo. Um negócio feito às pressas para tentar limpar a barra do ministro na sua inação, né, que não está fazendo absolutamente nada na segurança pública. Mas se o propósito é esse, vamos investigar então. Mostrem aí os dados dessas armas que são rastreadas, que são dentre as apreendidas com criminosos, e dessas que têm origem legal, que tiveram origem legal, segmentem lá. Botem lá a segmentação. Quantas dessas tiveram origem legal nas Forças Armadas? Quantas tenham essa origem, tiveram nas Forças de Segurança Pública e quantas nas empresas de segurança privada, de vigilância. E aí bote lá junto o dado relativo às apreensões com o cidadão comum. E aí a gente começa a discutir essa questão com um mínimo de técnica, sem esse viés absurdamente ideológico que a gente tem visto dominar o debate sobre armas aqui no Brasil.